Literatura e mercado são adversários mortais ou gêmeos siameses. Um não pode viver com o outro ou não pode viver sem o outro. Será que letras e números só convivem pacificamente no teclado do computador? Literatura e mercado são amigos ou inimigos? Tem que ser amigos, senão eu costumo dizer que literatura não existe sem mercado, porque se não tem mercado você não consegue, como escritor e como editor, fazer o que é mais importante, que é chegar nos leitores, né? Então é um circuito de coisas que ele precisa ser regulado de parte a parte. Se você bota ênfase em um ponto ou em outro ponto, você vai ter resultados diferentes, mas definitivamente são amigos e não podem viver separados. No Brasil é um pecado escrever para o mercado? É um pecado pelo nosso provincianismo e pela... Eu digo nosso porque, obviamente, eu não estou me excluindo, porque de vez em quando eu escorrego também, e embora eu me patrulhe bastante. Há um preconceito com o mercado, que há uma definição de escrita e de criação literária como uma coisa distintiva, ou seja, o escritor é o superior. É natural no país que as pessoas que se sentem inferiorizadas em relação ao outro chamam as pessoas de doutor, né? O doutor que ajuda, o doutor que estaciona no carro. Então é natural que as pessoas já se excluem desse processo. É natural, mas não é aceitável, eu acho. Então é puro preconceito, mercado é puro preconceito. Eu sempre falo que você jamais verá um escritor num mercado possante, um escritor que tem um projeto literário, dar uma entrevista falando mal de um escritor que tem um projeto comercial, porque ele sabe que ele tem um projeto literário e que o outro tem um projeto comercial. Aqui é muito natural que escritores de projetos literários falem mal de escritores com projetos comerciais, mas eles deveriam simplesmente ter coisas que são pistas diferentes e que uma comunidade de leitores, escritores e editores se faz da complementaridade entre essas coisas. Uhum. Você, como escritor, não escreveu exatamente para o mercado, né? Não, eu escrevi e eu sou... O Rubens Figueiredo tem uma expressão ótima, eu sou o worst seller, né? Assim, né? Aqueles piores, os piores vendidos, né? Sempre, né? Com variações do que é pior, do que é melhor. Não, porque eu acho que quando você escreve, a preocupação, quer dizer, quando eu escrevo, a preocupação não é exatamente essa. Não falo isso por esnobismo, mas por uma sensação de que eu jamais conseguiria entrar numa pista muito definida, escrevendo assim, olha, isso aqui eu vou escrever isso para ter esse efeito, isso aqui assim. Mas admiro muito quem tem esse projeto também, que diz assim, olha, eu vou fazer literatura de fantasia ou literatura de... Pega um modelo, um policial, vou fazer e vou fazer bem. Eu acho que é incrível, mas eu sou da parte que não consegue entrar no coisa, não porque eu seja muito bom, porque eu sou ruim nisso. Os escritores que escrevem para mercado, eles escrevem que tipo de coisas? Juvenis, fantasia? Eu acho que quem escreve para mercado, que tem essa ideia de escrever para mercado, escreve em gêneros que são muito bem codificados, né? Então, policial, juvenil, hoje vira uma tendência, fantasia, são gêneros que têm codificação, um alto grau de codificação, então você pode jogar com eles. É claro que você pode fazer como Luiz Alfredo Garcia Rosa, que deixa um ensino de filosofia longo e vou fazer policiais. Que tipo de policial? Policial com um único personagem que vai de livro para outro. É um inspetor, o Spinoza. E vai e faz. Então, ou seja, você usa a grande codificação. A grande codificação não quer dizer limitação criativa ou má qualidade literária. Uma obra de encomenda pode ser boa? Sim, claro. Uma obra de encomenda pode ser bem boa. É uma grande musa inspiradora a encomenda, né? Porque você tem que cumprir prazos, você tem que... E eu acredito que claro, você pode aceitar uma encomenda porque está precisando muito de dinheiro, mas vamos pensar no bom cenário. Te encomendam uma coisa porque você é afim àquele tema, né? Porque você tem uma sintonia com aquele tema. É uma maravilha, eu acho. Assim, porque você quer fazer aquilo, você se interessa por aquilo, você tem condições e prazos. E a coisa vai. Uhum. Mas tem um certo preconceito, né? Ninguém pensa assim que a Capela Sistina é uma obra por encomenda. Exatamente. E ninguém pensa assim, porque essa mesma visão provinciana aponta para lugares muito bem definidos da literatura, com uma criação um pouco desconectada do mundo. E, na verdade, quer dizer, a gente vê desde a Capela Sistina que isso não faz sentido nenhum. Ou seja, que o que faz sentido na encomenda, por exemplo, é que existe uma afinidade entre quem vai fazer a obra e o tema que é encomendado. Tendo afinidade, eu não consigo ver diferenças sensíveis na feitura.
As editoras brasileiras, elas são melhores ou piores que os escritores brasileiros? Eu acho que as editoras tentam muito ser melhores, não do que os escritores, mas tentam sempre ser melhores do que eram. E hoje, efetivamente, são melhores do que eram. Eu acho que tem parte a parte aí, né? Há toda uma reclamação geral, quando você não tem nada para falar, fala assim, mas precisa haver a profissionalização do mercado. Isso é uma coisa que quer dizer, hoje mais nada, você não sabe o que é a profissionalização do mercado, o que é a profissionalização do autor, né? Uma editora profissionalizada cuida de que o livro circule bem, chegue bem. Acho que uma boa parte das editoras fazem isso. E um autor profissionalizado quer dizer que ele vai, para mim, pelo menos, que ele vai entender as injunções do mercado e vai procurar se adaptar ou, pelo menos, negociar com essas injunções. Mas da maior parte dos autores você ouve o seguinte, não, mas eles não querem me pagar não sei quanto. Quando uma editora profissionalizada não paga qualquer coisa para qualquer escritor a qualquer momento. Então, uns e outros, para serem profissionais, precisam parar um pouco para entender melhor. Acho que as editoras precisam entender melhor a natureza do que é ser escritor no Brasil. Os escritores precisam também entender melhor o que é ser editor no Brasil. A gente tem quase mais editoras que livrarias, né? Uhum. O que isso significa? Isso significa que o livro... Eu acho que isso significa uma debilidade incrível do mercado e nas condições que nada é feito para assegurar... não dá para assegurar, mas para estimular que esse comércio de livros funcione de uma forma interessante. Eu tenho uma opinião completamente na contramão de tudo. Eu continuo achando que o exemplo francês é muito importante, que é de considerar livro exceção cultural. O mercado não é tutelado, não é regulado, não é coisa, mas existe uma coisa chamada exceção. Exceção é exceção. Então, por exemplo, a simples medida, simples não porque não é simples, a medida do Estado francês de declarar que você não pode dar descontos maiores do que 5% no livro, salvou grande parte das livrarias independentes da França e das grandes cadeias, porque a cadeia pode dar quanto quiser, a livraria pequena não aguenta, né? Então, dizer que tudo vai custar o mesmo preço, são pequenas medidas que você toma para proteger essa ecologia do livro. Mas aqui no Brasil, como em todos os lugares do mundo, o comércio virtual foi acachapante e destruiu, porque não dá para competir. Não dá para o pequeno livreiro de Manaus competir com os descontos da Saraiva ou de outra cadeia. Não dá, é impossível, não aguenta. Os anos 70, será que é quando marca o fim da leitura romântica tal, e o começo do comércio de livros? No Brasil, eu acho que sim. Eu acho que você começa a ter uma exigência mais comercial, mas isso vai se intensificar nos 80 e ter um grande momento nos 90, né? Quando você tem um salto do mercado. Assim, dos 80 para os 90 você tem um salto de profissionalização, no bom sentido, na profissionalização, ou seja, de você ter editores mais com preocupações que não são apenas a missão, vou editar o que era importante, mas que a missão é cercada de outras coisas. Acho que é uma mudança um pouco de mentalidade do editor. Esse é um momento de grandes editores, né? E é um momento que prenuncia uma certa... esse conceito super discutível hoje, livro é um produto como outro qualquer, porque não é. Não porque o livro seja melhor do que os outros, mas não é igual, ele é diferente. E o cara que está no best-seller, ele cresce como leitor e vai para uma literatura mais Ninguém sabe. Eu sou dos pessimistas que acham... às vezes o cara começa a ler porcaria e fica lendo porcaria até o final da vida, eu acho. Assim, mas pelo menos tem uma coisa, ele fica lendo. Assim, ele, em geral, fica lendo. Eu acho que é inegável que tem uma geração Harry Potter hoje que transformou o mercado. Ou seja, jovem, qual é o conceito? Jovem, ler livro-texto grande, seriado, 7 livros, cada um maior do que o outro e tal, cria o hábito. Agora, se isso faz com que, depois dos 7 Harry Potter, o cara vá para a comédia humana, eu não posso garantir, eu acho que não. Palestra, evento, feira, hoje em dia são uma moda? O escritor é mais um falante do que um escrevente? É mais um falante do que um escrevente, e tem uma obrigação, às vezes, perversa, eu digo, porque grandes escritores não necessariamente são bons faladores, né? E da performance, tem uma exigência da performance. Faz parte do mundo ornitorrinco, né? Você
As pessoas não fazem fila para comprar livro e fazem fila para assistir escritores falando, escritores que eles não leram, às vezes, né? É claro que toda essa onda, em 2012, falando de números, né, e há 2 anos atrás, a Biblioteca Nacional tinha 200 eventos literários registrados, boa parte deles na cola da Flip, né, que tirou a discussão de literatura da feira, do feirão de livros, para fazer uma coisa onde só se fala de livro, né? E aí você tem todos os trocadilhos com flip, flup e coisa pelo Brasil inteiro, e virou uma moda. É muito curioso, no começo do século tinha a moda das conferências, no começo do século XX tinha a moda das conferências, né? Hoje fulaninho dará uma conferência sobre a água, né? E as pessoas lá que entendiam nada sobre a água assistiam porque era bacana. Tem um lado de salão disso, né? Vamos lá assistir. Claro que tem mais o lado de salão nos grandes eventos, mas tem um falatório que é bom e ruim. Acho que é ruim porque às vezes isso se configurou, parte boa, com a forma dos escritores ganharem uma grana, e que é muito legítima, né? Mas até tira tempo de escrever também, né? Então é um falatório. Falatório é bom e ruim. Existe um jeito de escrever para o mercado? Eu acho que existe, uma vez que você ache a sua voz. E achar a sua voz não tem fórmula, eu acho. Você pode dizer assim, o Stephen King sabe escrever para o mercado, sem dúvida. Mas sabe escrever para o mercado na voz dele. Acho que primeiro, que eu acho que esse é um grande escritor comercial, é o cara que é o sujeito que encontra um jeito próprio de falar para o mercado. Enquanto você tenta o jeito dos outros, vai dar errado, porque aquela história é tão simples quanto isso, né? Se fosse fácil copiar o Harry Potter, todo mundo teria copiado e teria muito sucesso. Então é preciso ter a própria voz. E uma escrita para o mercado é necessariamente uma escrita mais fácil? Ela é mais fácil para o leitor, no sentido que ela é mais codificada. Eu acho que é dificílima para o escritor, porque é aquela história, você precisa ter muito trabalho para fazer com que a coisa funcione parecendo facílima, assim, mas é preciso muito trabalho. Então não é fácil escrever fácil? Não é fácil escrever fácil, de jeito nenhum. Fácil é escrever difícil. E é possível um escritor escrever para o mercado e manter a qualidade literária? Totalmente possível, acho que tem, e tudo depende, mais uma vez, dessa coisa. Eu cito, de novo, o Luiz Alfredo Garcia Rosa. Escreve para o mercado com uma qualidade incrível, com uma voz incrível, e livros que têm sei lá, acho que tem uma performance ali, você lê os livros e acompanha aquele personagem muito envolvente, e eles juntos têm um universo todo, reconfigura uma Copacabana, reconfigura um tipo de detetive. É possível, sim, eu acho. Tem muito escritor para mercado que virou clássico depois, né? Balzac, Flaubert, com outras ideias de mercado. Robson Crusoe, né? Mas a gente nunca pensa que eles foram best-sellers na época, né? Tem a famosa piada, frase espetacular do Otto lá Rezende, né? Shakespeare não teve tempo de ser Shakespeare, né? Então é isso, porque estava ocupado pagando conta, né? Então a coisa, ao tentar expulsar essa dimensão do mercado, ao tentar expulsar a dimensão do mercado, você está expulsando uma coisa que é vida real. Vida real, o escritor come, né? Tem que pagar conta, então precisa ter uma coisa. O Balzac é o caso mais incrível de todos, mas o Shakespeare é muito bom também.